aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar tudo que a gente já sabe sobre uma segunda adaptação de Fazendo Meu Filme. Fazendo Meu Filme chegou ao Prime Video no dia 14 de fevereiro, depois de muita espera dos fãs, e é a adaptação do primeiro livro de uma série de 4 livros da Paula Pimenta. E depois que o primeiro filme vem, dessa adaptação, já fica a pergunta em relação aos fãs se os próximos livros vão ser adaptados para filme também. Então nesse vídeo eu vou analisar o que a gente já sabe sobre uma segunda possível adaptação, o que já foi comentado ali no meio, e também vou comentar e falar por cima sobre o que eu acho que eles podem fazer com essa segunda adaptação, caso ela aconteça. Então, se você gostar desse vídeo, já não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque tem muitos conteúdos sobre Fazendo Meu Filme por aqui, mas também sobre outros filmes, séries e música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bora começar então com a pergunta principal, Será que Fazendo Meu Filme 2, que é Fanny na Terra da Rainha, e vai acompanhar o intercâmbio dela, que a gente vê ela se preparando no primeiro filme, será que essa adaptação vai acontecer? Eu acho que tem chance sim. Durante a entrevista que eu fiz com o elenco no tapete vermelho da pré-estreia, que inclusive eu já mostrei alguns pedacinhos no último vídeo que eu postei aqui no canal de curiosidades de Fazendo Meu Filme, eu perguntei pro Xande Valois, que interpreta o Léo, se já haviam tido conversas nos bastidores sobre a adaptação do segundo livro de Fazendo Meu Filme. E ele falou que sim, já estavam rolando essas conversas, que eles tinham muita intenção, mas que o principal impedimento seria, o sucesso ou não do filme. Eles precisam saber se o filme agora foi bem recebido para saber se vale a pena fazer uma sequência ou não. Então essa primeira semana de estreia tá sendo crucial pra gente ter uma resposta final em relação a isso. O Xande falou isso na pré-estreia, mas a própria Paula Pimenta comentou nas redes sociais dela que realmente o Prime Video, as distribuidoras, os patrocinadores vão analisar o sucesso, o quanto o filme foi visto nessa primeira semana para ver se vale a pena o investimento em mais um segundo filme, ainda mais um segundo filme que vai precisar ter cenas em Londres, na Inglaterra. No caso não tem tanta cena exatamente em Londres, mas na Inglaterra sim, algumas coisas em Londres. De qualquer jeito, é uma viagem internacional para gravar um filme fora do país que custa bastante dinheiro, além de, enfim, todo o custo de um filme por si só ainda tem esse custo extra da viagem em libra aí que aumenta um pouquinho mais esse valor. Então realmente vai depender desse sucesso, mas eu acho que a gente tem um caminho promissor pela frente por alguns fatores. O primeiro é que o filme está indo bem no Prime Video. Já no dia seguinte da estreia, ele estava entre o primeiro dos mais assistidos de todo o streaming, e nos dias seguintes ele continuou no top 10, Foi pro terceiro lugar, pro quarto lugar, mas continuou ali entre os mais assistidos. Então ele tá tendo uma boa repercussão nas redes sociais, principalmente, entre o público mais jovem, o público que gostava quando era criança e agora tá um pouco mais velho, mas tem toda essa nostalgia. Então, essa recepção eu acho muito legal. E claro, o próprio filme dá a entender que a gente pode ter uma continuação, porque ele acaba com o letreiro embaixo, falando continua. Então o filme quer que a gente peça por essa continuação, toda a equipe responsável quer que isso aconteça, e realmente, assim, os atores, a Paula Pimenta, todo mundo tá torcendo muito pelo sucesso do filme pra que essa continuação aconteça. E aí aqui vai uma opinião pessoal minha, realmente a gente não tem nenhuma confirmação ou não sobre isso, mas ao meu ver, Fazendo Meu Filme não foi pros cinemas e foi pro Prime Video justamente como uma forma de conseguir garantir essa continuação. Eu acho que fazer sucesso nos cinemas, o filme ser lançado nos cinemas, exige um dinheiro gasto muito maior e precisa de um retorno muito maior. Lançar no streaming acaba sendo muito mais fácil porque você coloca o filme ali e ele tem possibilidade de atingir um número muito maior de pessoas. O filme, Fazendo Meu Filme, ele foi lançado em todos os países que têm acesso ao Prime Video ao mesmo tempo. Então o pessoal de Portugal estava conseguindo assistir, pessoas no Canadá estavam conseguindo assistir, brasileiros ou gringos ao redor do mundo têm acesso ao filme através do streaming. Se fosse no cinema, para esse filme chegar em Portugal,
por exemplo, que tem muitos fãs, a Paula Pimenta tem muitos fãs em Portugal, seria um trâmite e um processo muito maior, então seria muito mais difícil o filme fazer sucesso e seria um gasto muito maior também. Então eu acho que o acordo com o Prime Video foi uma chance do filme conseguir fazer muito mais sucesso para conseguir garantir essa sequência. E eu tenho mais uma teoria aqui, que eu acho que nessa mudança de Fazendo Meu Filme, que inicialmente eles juravam que ia ser lançado nos cinemas pro Prime Video, foi devido a um acordo que eles fizeram ali também nos bastidores, falando, ó, vamos liberar o filme aí pra vocês, e aí nas sequências vocês ajudam a investir também, e a gente faz um acordo de liberação de direitos autorais. Digo isso porque a Paula Pimenta tem um outro grande livro aí, que os fãs de Fazendo Meu Filme também amam, que é Minha Vida Fora de Série, que é um spin-off de Fazendo Meu Filme, que tem os mesmos personagens, mas vai focar a história mesmo em outra personagem, que é a Priscila e depois o Rodrigo, né? Eles aparecem um pouco menos na história da Fanny, Fazendo Meu Filme, mas eles têm o seu próprio protagonismo em Minha Vida Fora de Série. E aí eu acho que rolou sim uma conversa nos bastidores sobre essa questão de direitos envolvendo não só Fazendo Meu Filme e as sequências, como também Minha Vida Fora de Série, por conta de uma conversa que eu tive com a Kyria Malheiros no tapete vermelho da pré-estreia de Fazendo Meu Filme, e ela deu uma resposta que eu fiquei assim, ó, tem coisa aí. Olha o que ela disse. Mas já teve algum papo ou nada? Só o sonho? Ai, gente, essas coisas a gente não pode falar. Mas namorando. Ela disfarçou bastante, então eu sinto que a gente pode ter alguma esperança em relação a mais adaptações, porque os fãs querem, os atores querem, e essa conversa já está sendo feita nos bastidores. Eles já estão analisando o que dá pra ser feito ali, e o Prime Video é essa plataforma boa que pode lançar uma sequência do filme, mas também pode lançar uma série ali pra Minha Vida Fora de Série, e continuar esse todo um multiverso, toda uma rede cinematográfica aí que vai juntar tudo e continuar essa história de várias formas diferentes. Mas óbvio, vamos continuar assistindo muito ao filme nesses primeiros dias pra garantir o sucesso dele e garantir essa sequência. E aí eu quero aproveitar o vídeo agora pra gente conseguir imaginar como seria essa sequência. Em Fazendo Meu Filme 2, a gente vai acompanhar o intercâmbio da Fanny, né? A gente acaba fazendo meu filme com ela entrando no avião pra ir pra Inglaterra, pra ir pra esse intercâmbio que vai ser super importante, deixando os pais, os melhores amigos, o Léo pra trás, o Léo bem no momento em que eles se declaram, que eles se beijam pela primeira vez, que eles entendem o amor que eles sentem um pelo outro. O Léo ainda fala, eu vou te esperar, e eles estão ok num momento juntos, mas ela vai embora por um ano. É muita coisa, né? E aí, o segundo livro se passa inteiramente com a Fanny na Inglaterra. Todos os personagens que a gente conhece da história dela, a gente só vai ouvir falar sobre eles através de e-mails ou, no máximo, ligações. Isso no livro funciona porque a gente já tá dentro do universo dela e a gente já sabe que tem continuação, mas no filme é muito difícil porque eles basearam a venda de um primeiro filme inteiro em um determinado elenco ali, em um determinado grupo, em uma determinada história, e aí pra eles fazerem um segundo filme, eles vão ter que praticamente deixar de lado um elenco inteiro que eles já garantiram, e isso acaba prejudicando uma divulgação de quem só assistiu ao filme. Então eu tenho minhas dúvidas sobre como eles podem fazer essa adaptação do segundo livro de uma forma atrativa, de uma forma que eles não percam os personagens e os atores que eles já têm. Pra mim, a gente tem mais ou menos 2 ou 3 opções aqui. A primeira opção seria fazer a adaptação do Fazendo Meu Filme 2, Fanny na Terra da Rainha, exatamente igual ao livro, só que colocar o ponto de vista também do Léo, porque aí a gente vai acompanhar o que tá acontecendo com a Fanny na Inglaterra, mas também vai ter todo o núcleo de Belo Horizonte ali através do olhar do Léo, como ele tá passando sem a Fanny, toda a questão que envolve a relação deles à distância e como eles vão se afastar ou sofrer, mas também a gente vai conseguir acompanhar a Nath e a Gabi, mesmo elas não estando na Inglaterra com a Fanny, através da perspectiva do Léo. Eu acho que seria um bom jeito de dar um dinamismo pro filme e também entender melhor esses personagens ali, até porque a Fanny vai introduzir vários personagens novos na história dela e é muito difícil fazer a gente se apegar a vários outros personagens novos sem esquecer uns antigos. Então eu acho que essa junção ali seria bem interessante. A segunda opção, que é algo que eu fiquei pensando bastante, que talvez não agrade tanto os fãs do livro, mas pensando em adaptação, talvez fosse
fosse uma forma de garantir ainda mais história e também de funcionar na tela, é fazer uma junção dos livros 2 e 3. O que acontece no livro da Paula Pimenta é que a Fanny vai viajar e quando ela volta do intercâmbio, ela ainda vai terminar o terceiro ano da escola, ela ainda vai terminar os últimos dias da escola, ela vai decidir o que ela vai prestar na faculdade, ela, enfim, ainda tem uma sequência ali. No livro, inclusive, o intercâmbio da Fanny é de 6 meses, mas no filme que a gente viu agora, ela fica repetindo na tecla de 1 ano em 1 ano. E, enfim, no filme, ela termina o segundo ano do colegial e ela vai fazer o terceiro ano na Inglaterra, né? Eles repetem muito sobre isso, eles vão fazer. Então, quando ela voltar, não vai mais ter escola. Então, na minha ideia, juntar o 2 e o 3 seria uma forma de conseguir manter todos os personagens e a história ali interessante com esse plus do intercâmbio. Na minha cabeça, dá pra fazer isso de duas formas. A gente começar o filme com a Fanny já de volta e aí trabalhar com flashbacks, algumas coisas que aconteceram pra mostrar ali como que desenvolveram a relação deles, ou pegar a primeira hora do filme, mostrar o intercâmbio da Fanny, as coisas acontecendo, porque os grandes fatores ali desse intercâmbio, obviamente, tem muita coisa de jornada pessoal dela e de conhecer outras pessoas, mas a gente vai ter um grande plot principal ali, que é a relação da Fanny e do Léo não dando tão certo à distância em um primeiro momento, eles se afastam e a Fanny conhece outra pessoa na Inglaterra, que é o Christian. E aí, enfim, esse é o grande enredo, e eu acho que daria pra resumir em 1 hora de filme, porque aí a gente volta depois, na segunda metade do filme, com a Fanny voltando pro Brasil e lidando com tudo que aconteceu, né? Descobrindo as coisas ali, vendo qual seria realmente o coração dela pra onde tá indo, nesse triângulo amoroso que acaba formando aí de certa forma. Talvez fosse uma forma de conseguir contar essa história sem perder os personagens, enfim, pensando aqui em adaptações. E eu também penso em outra dificuldade de adaptar o segundo livro de forma 100% fiel, que é mostrar só a Fanny na Inglaterra, esquecer completamente os personagens que a gente já conhece e ouvir só falar deles, e ainda ter que introduzir personagens completamente novos. E tem a questão da língua, né? A Fanny vai estar na Inglaterra, então a gente vai ter um filme em inglês, ou um filme que vai precisar de legenda ali, ou um filme que eles vão só fingir que ela tá na Inglaterra, então fazer intercâmbio, mas todo mundo fala em português. É uma situação difícil pra ser adaptada. Então eu penso que talvez quanto menos cenas eles tiverem na Inglaterra pra lidar com isso, seja um pouco mais fácil. Então eu sinto que talvez diminuir o intercâmbio dela, ou pra flashbacks, ou pra uma primeira parte do filme, talvez funcione melhor, ou dividindo o ponto de vista dela com o Léo. Mas enfim, meus pensamentos aqui, como funcionaria melhor na tela, mas obviamente a gente tem que tomar um grande cuidado, que é o livro Xodó de Paula Pimenta, e ele tem que funcionar nas telas, mas também tem que honrar todo o material escrito. Então é um trabalho difícil, mas eu espero que eles tenham a oportunidade de fazê-lo e pensar em como eles vão fazer essa adaptação e colocar em prática pra gente poder assistir toda essa saga da Fanny nas telas. Mas e vocês, o que acham da possibilidade de um segundo filme de Fazendo Meu Filme, de uma adaptação de Minha Vida Fora de Série? O que vocês acham que vem pela frente? Comenta comigo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo, beijos!